Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Essa é nossa aula de Eletroquímica, parte 2. Na parte 1, nós já vimos o que é eletroquímica, algumas dicas e macetes para lembrarmos melhor a identificação das partes da pilha. Falamos sobre a pilha de Daniel, como a sua montagem e funcionamento ocorre, e fizemos um exercício para treinar. Hoje, na parte 2 desse vídeo, nós falaremos o que é FEM ou DDP, o que são potenciais padrão de redução, como acontece a medida com eletrodo padrão de hidrogênio, falaremos do cálculo da DDP e faremos alguns exercícios. Vamos comigo? O que é força eletromotriz, FEM ou DDP das pilhas? DDP significa diferença de potencial e FEM significa força eletromotriz. Vamos ver? Aqui eu tenho um exemplo de uma cachoeira, certo? Nós temos o nível superior, de onde a água sai, e o nível inferior, para onde a água vai, ok? Essa é a energia potencial, ou seja, quanto de energia essa cachoeira conseguiria nos fornecer. E aqui embaixo nós temos o exemplo de uma pilha, onde o ânodo é o polo negativo, de onde partem os elétrons. O fluxo de elétrons está acontecendo no sentido do ânodo para o cátodo. Cátodo é o polo positivo que recebe os elétrons, ok? Então, o potencial elétrico nos traz informações a respeito da energia que vai impulsionar esses elétrons de um eletrodo para outro. Quanto maior essa diferença de potencial, mais espontâneo vai ser o fluxo desses elétrons. Vamos ver, por exemplo, neste desenho da cachoeira. Quanto maior a quantidade de água que estiver descendo aqui na cachoeira, ou maior a altura da queda, maior energia vai ser liberada, certo? Então, a quantidade de elétrons através do circuito externo depende dos materiais que formam a pilha. Então, depende de quem vai ser o ânodo dessa pilha, depende de quem vai ser o cátodo dessa pilha. A quantidade de água que cai representa a quantidade de eletricidade que vai passar por esse fio. A altura da queda d'água representa a diferença de potencial desses dois metais que vão formar a pilha, ou também chamado de força eletromotriz, FEM. Ou seja, vai definir o movimento dos elétrons. Então, a DDP está diretamente relacionada à capacidade de gerar energia elétrica e à capacidade de um eletrodo de atrair esses elétrons, ou seja, quanto que ele consegue ter de potencial de redução, certo? Então, vamos ver o que afeta a DDP de uma pilha. A natureza dos metais formadores da pilha afeta diretamente a diferença de potencial dessa pilha. Ou seja, o ânodo é aquela parte negativa que vai empurrar os elétrons para o circuito externo, enquanto o cátodo vai puxar esses elétrons do circuito externo. Então, a DDP da pilha de zinco-cobre, que é a pilha de Daniel, que nós estudamos na aula passada, é, por exemplo, maior que a DDP da pilha de cobre e prata, porque a natureza dos metais interfere diretamente na DDP dessa pilha. As concentrações das soluções empregadas, elas interferem também. Então, é padrão que qualquer meia célula seja considerada de 1 mol por litro. A temperatura da pilha também interfere, por isso é padrão que a temperatura de qualquer meia célula é 25 graus Celsius. Vamos falar sobre potenciais padrão de redução. Ele é simbolizado por essa letra E maiúscula, uma bolinha aqui em cima, e RED significa redução. Qual a finalidade do potencial padrão de redução? Comparar qualitativa e quantitativamente as espécies químicas. O que o potencial padrão de redução representa? Representa a tendência que uma espécie química tem em ganhar elétrons. Lembre que reduzir significa receber elétrons, por meio da reação de redução. Ou seja, a medida da capacidade de uma espécie química tem em agir como agente oxidante. Então, outro lembrete da aula anterior.
Quem perde elétrons sofre oxidação, age como agente redutor. Quem ganha elétrons reduz e age como agente oxidante. Então, quem reduz age como oxidante e quem oxida age como redutor. Esse potencial padrão de redução é chamado de padrão porque ele tem condições definidas. A temperatura tem que ser de 25 graus Celsius, a pressão tem que ser de 1 bar e a concentração das soluções tem que ser de 1 mol por litro. Para medir o potencial absoluto de um eletrodo metálico, foi necessário adotar um eletrodo padrão. Então, o eletrodo escolhido foi denominado eletrodo padrão de hidrogênio. Vamos ver como ele se parece. O gás hidrogênio é borbulhado junto a uma placa de platina que adsorve esse gás em sua superfície. Então, adsorve. A adsorção é o fenômeno no qual as espécies químicas são retidas em uma superfície por meio de ligações químicas ou interações intermoleculares. Então, a solução aquosa aqui dentro é geralmente de um ácido com concentração de íons H+, igual a 1 mol por litro. As possíveis reações que ocorrem nesse eletrodo podem ser escritas como uma semi-reação de oxidação ou como uma semi-reação de redução, dependendo da espécie que interage com o eletrodo padrão de hidrogênio. Nos dois casos, nós temos que o potencial do eletrodo de hidrogênio são, por convenção, iguais a zero. Vejamos então. Então, por convenção, tanto o valor de potencial de redução quanto de oxidação do eletrodo padrão de hidrogênio é zero. Então, aqui temos uma placa de platina, símbolo químico PT, que é um metal pouco reativo, que funciona como um eletrodo inerte, que é imersa em um recipiente com uma solução ácida, que aqui está representado como H2SO4, ácido sulfúrico. A reação desse eletrodo é hidrogênio gasoso, que está aqui representado entrando por esta parte, mais 2 elétrons, vai se transformar em 2H+, aquoso. Todos os metais serão confrontados com esse eletrodo padrão. Vamos ver, por exemplo, como se dá a medida do potencial padrão de redução do zinco. Vamos ver a montagem experimental como é. Podemos observar um esquema representando a montagem experimental utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio para a determinação do potencial de redução do zinco. Tem-se uma placa de zinco metálico, aqui, que é representado por Zn, entre parênteses S, colocada numa solução com íons zinco, que é a solução aquosa de sulfato de zinco, 1 mol por litro, 25 graus Celsius. Essa placa também está conectada por meio de um fio condutor ao eletrodo padrão de hidrogênio. Com o passar do tempo, observa-se corrosão da placa de zinco, que é um indício que está ocorrendo oxidação do zinco metálico, e redução dos íons de hidrogênio. Aqui, na solução de hidrogênio, tem H2SO4, 1 mol por litro, que são as condições padrão, 25 graus Celsius, que a gente já mencionou anteriormente. Com maiores detalhes, vamos observar aqui então que o zinco tem o valor no voltímetro de 0,76 volts, que é denominado potencial de oxidação do zinco, indicado por E0 ou E bolinha, né? O que acontece então nas semi-reações? O zinco, que era sólido, vai sofrer uma oxidação, vai doar os seus elétrons. Então, aqui ele se transforma em zinco 2+ aquoso, mais 2 elétrons, enquanto que o hidrogênio vai sofrer uma redução. Então, ele era 2H+ aquoso, ou seja, ele estava em solução aquosa, recebeu esses 2 elétrons e se transformou em hidrogênio gasoso.
sofreu uma redução. Nós cancelamos aqui esses dois elétrons das equações e temos a equação global dessa reação química, que é Zn0, ou zinco sólido, mais 2H aquoso, formando zinco 2 aquoso mais hidrogênio gasoso. O zinco, nesse exemplo, então, está funcionando como polo negativo, ou seja, ânodo da pilha, e o hidrogênio como polo positivo, ou seja, cátodo da pilha. O hidrogênio é curioso que ele tanto pode ceder como receber elétrons. Então, é interessante notar que o potencial padrão aqui do zinco é medido por um voltímetro, que é um instrumento usado para medir a tensão elétrica, e que todas as espécies químicas que vão reduzir os íons hidrogênio, ao serem oxidadas, têm por convenção um potencial de redução com sinal negativo. Então, o zinco vai apresentar sinal negativo. No próximo slide, nós vamos observar uma tabela com os valores de potencial padrão de redução de várias espécies químicas que foram medidas de forma semelhante a essa que foi mostrada aqui com o exemplo do zinco. Então, essa tabela está numa proporção pequena para caber no slide, você vai poder baixar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? A fonte dessa tabela é o Departamento de Química Inorgânica, que é o IQ da UFRJ. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, vamos ver alguns exemplos dessa tabela. Quando nós combinamos dois metais, duas espécies químicas diferentes, vai acontecer uma transferência de elétrons. E essa transferência parte da espécie que apresenta o menor potencial padrão de redução, ou seja, a espécie que apresenta maior tendência para ser oxidada, ou seja, tem maior poder redutor, vai acontecer dessa espécie que vai ser oxidada para aquela com maior potencial padrão de redução, isto é, aquela que apresenta maior tendência para ser reduzida, que tem o maior poder oxidante. Exemplo, vamos ver aqui o exemplo do ouro. Observe que vai ficar coloridinho aqui o ouro na sua tabela. Se você puder, baixe a tabela e acompanhe em tamanho real. Tem o ouro aqui embaixo, está de rosinha aqui. O ouro, ele apresenta um potencial padrão de redução de mais 1,50 volts. Isso significa que esses íons vão ter grande tendência à redução e, portanto, o metal ouro apresenta pequena tendência à oxidação, o que faz dele um metal nobre de elevada resistência química. Por exemplo, lá no passado, moedas eram feitas de ouro, joias eram feitas de ouro, né? Componentes eletrônicos hoje são feitos de ouro porque ele tem alta condutividade elétrica, baixa reatividade química. Porque o ouro, por ter um alto potencial padrão de redução, ele tem a tendência de receber elétrons e não de dar elétrons. Lembra? Oxidar é quem dá elétrons, reduzir é quem recebe. No outro extremo da tabela, nós temos os íons de lítio, está lá no topo da tabela. O lítio tem um potencial de redução de menos 3,05 volts. Ou seja, o que significa dizer? Que ele é muito reativo, que ele é oxidado facilmente quando em contato com outras substâncias, principalmente com a água. Então, ele é muito reativo com a água, causa reações explosivas e ele é oxidado facilmente. Então, quem está na parte de baixo aqui do hidrogênio, que tem maiores potenciais de redução, são substâncias que se reduzem com facilidade. Quem está acima do hidrogênio na tabela, com potenciais negativos de redução, significa que se oxidam com maior facilidade. Como se calcula a DDP, ou diferença de potencial, que é a carga da pilha? Com base na tabela anterior de potenciais padrão de redução, é possível prever se uma reação de oxirredução vai ou não ocorrer.
Para prever, então, a espontaneidade de uma reação, calcula-se a diferença de potencial, que é a DDP, ou também simbolizada por ΔE0. Duas formas de você calcular. Ou o potencial padrão de oxidação da substância mais o potencial padrão de redução, ou o potencial padrão de redução do maior valor menos o potencial padrão de redução do menor valor. Então, alguns lembretes. Cátodo é aquela substância que estará catando os elétrons, ou seja, está reduzindo, recebendo elétrons. Ânodo é aquela substância que está oxidando, ela está dando elétrons, certo? Como eu sei quem é aquela que está oxidando? Então, é aquela que vai ter menor potencial padrão de redução. E quando você pegar lá os valores da tabela, vai observar que todos só têm potencial padrão de redução. Então, para saber o potencial padrão de oxidação, você vai pegar o mesmo valor da tabela, porém com um sinal invertido. Se lá está positivo, o potencial padrão de oxidação vai ser negativo e vice-versa. Vamos ver como exemplo o cálculo da diferença de potencial da pilha de Daniell. Então, eu vou mostrar para vocês com as duas fórmulas. Com o primeiro exemplo, somando quem vai oxidar com quem vai reduzir. Então, aqui nós temos para a pilha de Daniell as semi-reações que a gente já viu na última aula. Na tabela, semi-reação de redução do zinco é Zn2+, mais 2 elétrons, formando Zn0, que o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts. E a reação de redução do cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre 0. Potencial padrão de redução do cobre, mais 0,34 volts. Só que nós sabemos que o maior potencial de redução é quem vai realmente reduzir e o menor potencial de redução, que é o zinco, é quem vai oxidar. Então, aqui nós invertemos a reação do zinco. O zinco, a gente inverteu essa reação, ficou zinco 0, formando Zn2+, mais 2 elétrons. E manteve a reação de redução do cobre. Então, a gente cancela esses 2 elétrons aqui, a reação fica, então, Zn0 mais Cu2+, formando Zn2+, mais Cu0. A DDP dessa reação, como a gente poderia calcular utilizando essa fórmula aqui? Então, eu sei que o zinco oxidou, então eu só inverto o sinal do zinco, que era menos 0,76, ficou mais 0,76, mais o mais 0,34, que é o potencial padrão de redução do cobre. Observe que eu pus entre parênteses, porque aqui você pode ter um número negativo, observe tudo isso, tudo bem? Então, aqui foi só somar, mais 0,76 mais 0,34 deu mais 1,10 volts, tá aqui representado. Então, as reações que ocorrem em uma pilha são espontâneas, então observe sempre isso. O cálculo da DDP de uma pilha é sempre positivo, significa que as reações da pilha são espontâneas. E ele, por ser um processo espontâneo, então, a DDP ou ΔE é sempre positivo. Então, isso permite prever a ocorrência de reações de oxirredução. Não depende do balanceamento. Então, a gente vai ver que algumas equações, para calcular a equação geral, nós precisamos balancear, multiplicar por 2, para igualar a quantidade de elétrons. Mas o cálculo da DDP não depende de balanceamento. Resumindo, então, a DDP pode ser calculada teoricamente admitindo-se que ela dependa de um potencial de oxidação no ânodo e de um potencial de redução no cátodo. O potencial padrão de oxidação sempre pode ser obtido invertendo o sinal do potencial padrão de redução da mesma espécie oxidada. Não esqueça disso. Outro exemplo usando a outra equação, que é potencial padrão de redução do maior valor menos o potencial padrão de redução do menor valor. Eu não vou detalhar de novo porque já foi bem explicado no slide anterior, mas observe aqui os números. Então, nesse exemplo, eu não inverti o sinal daquele
que oxidou, que é o valor de potencial padrão de redução do zinco, ele permanece o mesmo. Eu só copiei e coloquei aqui na equação. Então, ficou mais 0,34, que é o potencial padrão de redução do cobre, menos da fórmula, menos 0,76, que é o potencial padrão de redução do zinco. Então, menos com menos dá mais e ficou o mesmo valor, mais 1,10 volts. Você pode escolher qual das duas fórmulas você quer usar. Veremos então como podemos obter a equação global da pilha. Para obtermos a equação global de uma pilha, devemos manter a equação de maior potencial padrão de redução, ou seja, aquela que realmente sofre redução é que tem o maior potencial padrão de redução. A gente inverte a equação de menor potencial padrão de redução, ou seja, é a equação que vai oxidar. Quando está reduzindo, os elétrons ficam antes da seta. Quando está oxidando, os elétrons ficam depois da seta. Lembre dessa dica. Se necessário, multiplicar as equações por números adequados para igualar o número de elétrons perdidos com o número de elétrons que são recebidos. E depois a gente corta os membros iguais em lados opostos para obter a equação global. Vamos ver o exemplo. Digamos que temos uma pilha em que um dos eletrodos é formado pelo alumínio e o outro pelo cobre. Cada um desses metais está mergulhado em soluções aquosas de seus respectivos íons. Qual deles vai ser o cátodo? Qual deles vai ser o ânodo? E qual é a DDP da pilha? Vamos ver o exemplo do exercício resolvido. Para descobrirmos isso, basta olharmos as duas semi-reações de redução e os potenciais padrão de redução desses metais na tabela. Então, eu pego a tabela e copio da tabela a equação de redução do alumínio, o potencial padrão de redução do alumínio, a equação de redução do cobre, o potencial padrão de redução do cobre. E eu analiso vendo que o potencial padrão de redução do cobre é um valor maior que o potencial padrão de redução do alumínio. Portanto, o cobre será o metal que vai reduzir, ou seja, vai receber elétrons. Então, quem é o cátodo é quem vai receber. E o alumínio, que tem o menor potencial padrão de redução, vai ser o ânodo, vai ser aquele que vai oxidar, ou seja, vai dar os elétrons para o cobre. Como identificar a equação global dessa pilha? Então, a gente copia a reação que vai sofrer redução, mantém ela do mesmo jeito que estava e inverte a equação de menor potencial padrão de redução, que é a reação que realmente sofre oxidação, a reação do ânodo. Tudo bem? Para descobrir a reação global, a gente observa que a quantidade de elétrons que o alumínio está doando não é a mesma quantidade de elétrons que o cobre está recebendo. O alumínio está doando 3 elétrons e o cobre está recebendo 2. Então, nós temos que balancear essa equação. Como que a gente faz o balanceamento? Nós multiplicamos a semi-reação do ânodo por 2 e a semi-reação do cátodo por 3 para igualar os elétrons doados com a quantidade de elétrons recebidos. Então, onde era um alumínio ficou 2, onde era um Al3+, ficou 2 Al3+, e onde era 3 elétrons multiplicado por 2 ficou 6 elétrons. Na semi-reação do cátodo, onde tínhamos um Cu2+, ficou 3 Cu2+. Onde tinha 2 elétrons, multiplicou por 3, ficou 6 elétrons. E onde nós tínhamos um Cu, ficou 3 Cu. Ok? O que nós fazemos agora? Nós cancelamos a quantidade de elétrons que está igual. Cancelou 6 com 6 ali. E nós temos então a reação global dessa pilha. Cancelou os elétrons e soma o restante. Então, 2 alumínio, 3 Cu2+, 2 Al3+, 3 Cu. E a força eletromotriz, ou seja, a DDP dessa pilha, como ficaria? Então, nós temos aqui o exemplo com as duas fórmulas já mostradas. Você escolhe qual você tem mais facilidade de fazer. Ou você pega o valor
do potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, atente-se muito para esse sinal de menos que já é da fórmula, porque ele vai mudar a forma como você vai fazer essa operação matemática. Então, vai se transformar num número positivo que vai dar o valor de mais 2 volts. Ou você inverte o valor de potencial de redução daquela substância que você sabe que está oxidando e soma com o valor do potencial padrão de redução da substância que está reduzindo, que vai dar, olha, o final, o mesmo valor. Lembre que o valor final do DDP de uma pilha é sempre positivo. Finalizando essa aula, então, inscreva-se no meu canal do YouTube, clique no sininho para receber as notificações, dá um like aí no meu vídeo, tá bom? Comente se você gostou, se surgiu alguma dúvida, compartilhe com seus amigos e muito obrigada por assistir o meu vídeo. Tchau!